Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Teremos agora uma capacitação Viagem Verde com a senhora Ana Dueski. Sejam todos bem-vindos. Me chamo Michele Fernanda, sou voluntária BAV Expo. Seja bem-vinda, sucesso. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Bem-vindos. Quem é de fora do Rio, eu sou carioca, então bem-vindos aqui à minha terrinha. Vamos fazer aqui uma conversa rápida, assim, um pouco sobre um tema que é, acho que mais do que essencial, né? Talvez eu não precise ficar aqui convencendo muito vocês, mas acho que a gente precisa desconstruir algumas questões relacionadas à sustentabilidade no turismo, que acho que sustentabilidade é uma palavrinha que ainda afasta um pouco as pessoas, né? A gente ainda cria uma certa desconfiança e mais do que nunca a gente sabe que todo mundo precisa abraçar essa questão. Eu espero aí que talvez na próxima BAV, não sei, mas daqui a alguns anos a gente não precise nem estar falando sobre esse assunto, porque todo o nosso turismo vai ser aí 100% sustentável. Não está funcionando. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Dueck, eu sou jornalista especializada em turismo sustentável. Na verdade, eu tenho um site chamado Viagem Verde, um blog, que tem esse olhar, fala de viagens, fala de turismo, mas tem esse olhar para as questões relacionadas ao turismo sustentável, ao turismo responsável, a um turismo aí mais consciente. Eu fundei o Viajar Verde em 2015 e aí desde então eu venho estudando todas essas questões que estão relacionadas à sustentabilidade no turismo, que a gente vai falar aqui um pouquinho rapidamente. Eu tenho também um mestrado em gestão de turismo e hospitalidade, foi onde eu comecei a entrar em contato aí com esse mundo e despertou aquele clique assim de que, bom, a gente precisa reconhecer que a nossa indústria promove o bem, faz muitas coisas boas, mas nem sempre ela é tão boazinha assim e ela causa às vezes alguns impactos negativos que a gente precisa se responsabilizar. Por que a gente está falando em sustentabilidade? Também não vou passar muito tempo. Peraí. Obrigada. Tá. Eu não vou tomar muito tempo de vocês, porque eu acredito, tenho assim, fé que vocês também já estão convencidos que a gente precisa pensar sobre isso e agir urgentemente. Hoje em dia a gente está consumindo já, na verdade, os recursos referentes ao que seriam um planeta, 65. A gente precisa mais de um planeta do que a gente tem hoje. Em 2030, se a gente continuar do jeito que a gente está, se a gente continuar vivendo, agindo e viajando na forma que a gente faz, a gente vai precisar ir já de 2 planetas e a gente não tem, né, 2 planetas à nossa disposição. Aí, pensando diretamente no turismo, acho que vocês devem estar acompanhando notícias aí do mundo todo, destinos já sofrendo diretamente com as questões ligadas às emergências climáticas. A gente tem queimadas em vários destinos, enfim, temperaturas exorbitantes, seca, e os destinos estão, as cidades, os destinos estão tendo que aprender a lidar com essas questões. A gente tem também aí uma questão complicada do turismo excessivo, turismo de massa, e principalmente do mau comportamento de muitos viajantes que vêm aí destruindo, né, destinos ou tornando os destinos, os lugares, as cidades não agradáveis para se viver. E a gente pensa muito também que a gente acompanha aí na imprensa, a gente acaba pensando muito que essa realidade é muito distante de nós, né? A gente não está preocupado aqui com mudanças climáticas. No máximo, talvez no nosso dia a dia, hoje está muito quente, né? Hoje está absurdamente quente. Mas a gente acha que essas questões de turismo em excesso, né? Famoso over-tourism, questão lá da Europa, a gente não tem nada com isso, mas a gente está vivendo sim já essas coisas no nosso dia a dia. A gente precisa mais do que nunca, os destinos precisam pensar em como é que eles vão se adaptar ou como eles vão agir previamente, né? A gente, claro, nem todos os destinos estão passando por isso, mas como é que eles vão se adaptar a essas questões, a essas emergências globais e essas emergências aí relacionadas ao turismo.
a gente precisa muito repensar o que a gente quer do turismo, qual é o turismo que a gente quer, né? A gente está pensando só em números, a gente vai decidir o turismo que a gente quer para a gente, qual é o turista, o que é, na verdade, um bom turismo, o que é um turismo de sucesso, são só apenas números? Historicamente, o turismo tem uma visão muito centrada no viajante, né? Desde que, enfim, começou-se a viajar, o objetivo das viagens era pensar no bem-estar do viajante, em satisfazer o viajante, em adaptar tudo para as necessidades do viajante. E até hoje é assim em muitos lugares, e a gente precisa urgentemente mudar essa narrativa, mudar esse pensamento e entender que a gente precisa pensar primeiro nos destinos e primeiro nos moradores, na qualidade de vida dos moradores e dos destinos. Que eles são os principais atores, né, nos destinos, os moradores, os principais atores aí nas nossas viagens. Sem eles, a gente não tem viagem, né, não tem experiência. E aí pensando que quando a gente está viajando, quando a gente está visitando um lugar, a gente está visitando a casa de alguém, né? A gente entender que a gente precisa pensar com respeito, né? Respeitar aquela cultura, respeitar aquele povo, respeitar aquele patrimônio, aquele local. Afinal de contas, o que o turista está querendo hoje mais do que nunca, né? Aí uma transformação do que o turista busca. Ele quer uma experiência autêntica, ele quer entender a cultura local, ele quer ver identidade, ele não quer ver aquela multidão, um destino completamente destruído. Enfim, então, o que a gente vai oferecer para os nossos turistas, né? E aí, trazendo um pouquinho desse pensamento do destino, focado no destino, né? Eu trouxe aqui o conceito do turismo responsável, não sei se vocês estão familiarizados, mas ele traz justamente a ideia de que o turismo precisa criar lugares melhores para se viver e para se visitar nessa ordem. Um lugar que não é bom para se viver, para se morar, ele não pode ser bom para visitar, né? Pensar realmente na qualidade de vida do destino, do morador, antes do visitante. Eu trouxe esses 3 conceitos, eu sempre falo que eu não gosto muito de ficar presa em conceitos, porque eu acho que a gente acaba se paralisando, né, e não agindo. Eu acho que sustentabilidade já traz um pouco isso. É muita informação, muito conceito, muita coisa acontecendo e a gente... não, é muito complicado, amanhã eu vejo, né, resolve amanhã. Mas eu acho que é importante, a gente não pode mais usar a desculpa de que é complicado, que a gente não entende, que a gente não quer saber. A gente precisa cada vez mais saber, aprender, entender. E eu acho que é interessante a gente não ficar preso a cada conceito, mas entender como esses conceitos se completam, como essas visões de turismo se completam e que são realmente o caminho que a gente precisa seguir e abraçar todos nós, em todos os setores, em todas as áreas do turismo. Então, para quem não sabe a história de como nasceu o conceito de turismo sustentável, foi em 1992, aqui mesmo no Rio de Janeiro, durante a Expo 92, né? E eles trouxeram essa definição, foi quando estava se definindo também o conceito de desenvolvimento sustentável. E aí se definiu que o turismo sustentável é o turismo que considera plenamente os seus atuais e futuros impactos econômicos, sociais e ambientais, abordando as necessidades dos visitantes, da indústria, do meio ambiente e das comunidades locais. A definição da Organização Mundial do Turismo, que, enfim, é usada até hoje. 10 anos depois, ao longo desses anos, um grupo de pesquisadores envolvidos aí com essa questão eles começaram a se dar conta de que não estava funcionando essa visão do turismo sustentável e que era preciso pensar na sustentabilidade como um caminho, como uma jornada, né? A gente não vai de hoje para amanhã ser 100% sustentável e que era preciso pensar na tomada de responsabilidade, né? Daí o nome turismo responsável, sobre a gente abraçar a questão, tomar responsabilidade e entender que é uma jornada que a gente está sempre construindo, né? A cada dia, a cada mês e evoluindo e melhorando. Então eles criaram essa ideia também voltada para pensar realmente com foco no destino, né? Nos benefícios que aquele destino está recebendo. E aí, algum tempo depois,
outros estudiosos da questão trouxeram aí a ideia do turismo regenerativo, já vem de um tempo, mas agora talvez vocês já tenham ouvido falar, recentemente tem se falado muito mais no assunto, justamente refletindo sobre a ideia de que sustentar não dá mais. Se a gente mantiver o modus operandi que a gente vive hoje, que a gente trabalha hoje, que a gente viaja hoje, não vai funcionar. É aquela questão ali dos planetas. A gente vai, mesmo sustentando, não dá mais. A gente precisa regenerar tudo que a gente já destruiu, né? E construir inversamente. E o turismo regenerativo, ele traz, na verdade, uma proposta aí bem ampla da gente desconstruir a nossa visão de mundo, desconstruir nossa visão de modus operandi de trabalho, mas convido vocês a pesquisarem mais sobre o assunto, porque é realmente muito interessante. A gente se entender aí num contexto de que o homem é parte da natureza, e aí traz muito a questão, né, dos saberes ancestrais, que a gente tem vivido bastante, tem aprendido a valorizar, né, enfim, comunidades que já sabem viver em harmonia, né, com a natureza. Então, ele vai muito além aí, né, muitas pessoas às vezes falam, o turismo regenerativo é uma evolução do turismo sustentável. Não é bem por aí, porque ele promove realmente uma quebra, uma ruptura com essa visão de mundo que a gente tem hoje. Mas é interessante a gente poder buscar um pouco de cada um daqueles conceitos ali. E aí, falando um pouco sobre responsabilidade, que a gente tem aquela tendência de passar a responsabilidade sempre para o outro, né? De quem é a responsabilidade por essas tomadas de ação aí para a gente construir um turismo mais sustentável? Eu trouxe essa pesquisa da Booking, que eu acho interessante, porque ela mostra justamente, eles conversaram, é uma pesquisa um relatório de 2022, eles ouviram os hoteleiros e ouviram os viajantes, né? Dos hoteleiros que eles conversaram, 64% deles acreditam que a responsabilidade por iniciativas mais sustentáveis e por serem mais responsáveis, são os viajantes que devem agir. 47% dos hoteleiros acreditam que é o setor e 41% acreditam que a responsabilidade é dos governos. Já os viajantes, 37% deles acham que a responsabilidade é dos governos e 29% dos viajantes. Eu não achei o dado em relação ao setor, mas enfim. Só para a gente ter uma ideia que realmente, e na verdade lembrar que todos nós precisamos assumir a responsabilidade, não é ficar esperando a demanda, por exemplo, né? Não vou fazer isso aqui no meu hotel porque os viajantes não estão interessados, o meu turista não está interessado. Não, a gente precisa fazer e convencer eles, e engajar eles, envolver e conscientizar. E automaticamente a gente vai estar criando essa demanda. A gente tem algumas responsabilidades aí também de desconstruir alguns mitos, né? E alguns desafios que a gente tem aí para essa questão do turismo sustentável. Eu sempre falo porque acho que é importante a gente entender que o turismo sustentável não é um nicho de viagens, né? Ele precisa estar em todos os lugares, né? Se a gente não tiver aí os grandes players do mercado, os grandes operadores, as grandes companhias aéreas, a gente está vendo todo mundo se mobilizar, mas precisa muito mais e sem eles a gente não vai ter um turismo sustentável. Não estou querendo minimizar a responsabilidade dos pequenos, nós sabemos que os pequenos são grande força e motriz dessa questão, mas a gente precisa estar todo mundo envolvido aí nessa causa. Não é o mesmo que ecoturismo, né? Não acontece apenas na natureza, a gente precisa que destinos urbanos, hotéis urbanos aí também abracem a ideia. Não precisa ser sem luxo e sem conforto e não precisa ser mais caro. Essas são impressões muitas vezes que os viajantes têm, eu não trouxe aqui porque não queria estender muito, mas essas pesquisas de intenção de viajante, a Booking faz esse relatório anual e sempre aparecem essas questões, assim, dos viajantes dizerem que ou que não tem opção de viagens mais responsáveis, mais sustentáveis, ou que custa muito caro, tem que pagar mais caro, ou que é desconfortável, e eu acho que a gente precisa desconstruir aí, nós, setor, né, tomar essa responsabilidade de desconstruir essas ideias, mostrar que tem opções para tudo e para todos. E lembrar que quando a gente fala em sustentabilidade, infelizmente não dá para a gente passar
por tudo aqui, né? Senão a gente vai ficar até de noite, mas eu trouxe aí uma série de questões que, quando a gente pensa em um negócio, uma empresa sustentável, um destino sustentável, um destino que está tomando responsabilidade, está no caminho, está na jornada da sustentabilidade, a gente precisa pensar em todas essas questões e até mais, né? Então, hoje em dia, não é só a preservação, cuidados com o meio ambiente, a gente lembrar da conservação da biodiversidade, mais do que nunca, ações climáticas, redução de pegada de carbono. Quando a gente fala em segurança, qualidade, profissionalismo, a gente está falando também em sustentabilidade, né? Uma empresa que não oferece segurança, não oferece profissionalismo, ela não pode se considerar sustentável. Respeito ao destino dos moradores, ética e bem-estar animal, a gente precisa muito falar mais sobre isso, né? Não dá para a gente ser consciente, responsável se a gente está incentivando aí atrativos que exploram os animais. A gente precisa parar de pensar que os animais nasceram para servir os homens, né? Diversidade, equidade e inclusão, a gente tem falado bastante sobre isso. Isso tem tudo a ver com a pauta da sustentabilidade, antirracismo, acessibilidade, enfim, uma série de questões aí. E aí, às vezes eu trouxe aqui só uma ideia, porque também a gente não vai poder abraçar tudo que a gente pode fazer. A gente pode fazer muita coisa, mas muita gente fica paralisado, né, diante, caramba, por onde eu começo, né? Como é que eu vou fazer da minha empresa uma empresa mais sustentável, mais consciente? E aí eu trago aqui só umas ideias de passo a passo, mas acho que a gente começa sempre pela informação, né? Por se informar, por pesquisar, por entender, e essa também é uma jornada contínua, a gente vai estar sempre cada vez mais aprendendo. Planejamento, né? A gente pensa que essas estratégias de sustentabilidade é uma palavra para grandes empresas. Não, empresa pode ter uma estratégia de sustentabilidade. Eu sempre defendo que a gente pode começar também aos poucos, não precisa fazer tudo, né? Tinha aquela lista ali de ações, eu tenho que fazer tudo aquilo, enfim, não. Eu vou começar por onde é mais confortável para mim, por onde é mais fácil, por onde é possível, né? Então, eu vou começar pela gestão do lixo, eu vou começar reduzindo meu consumo de energia, eu vou começar sendo mais ético nas minhas relações de trabalho e com meus fornecedores, enfim. Uma série de ações que a gente vai ter que ir adotando aos poucos, mas eu sempre defendo que acho que a gente pode ir fazendo realmente passo a passo. Medir sempre, acho que a gente vai ter que depois, eu vou chamar algumas pessoinhas aqui, talvez possam falar um pouquinho sobre isso, que é essencial você medir o que você está fazendo para depois você comprovar se a sua estratégia, as suas ações estão sendo efetivas na prática e até para você poder comunicar, né? Que aí seria um último passo que eu acho importantíssimo, que eu defendo sempre, porque, enfim, é um assunto que eu gosto, que é comunicação, que se a gente já está fazendo, se a gente já está agindo, a gente precisa comunicar, porque é uma forma não só de conscientizar as outras pessoas, de conscientizar os viajantes, de conscientizar nossos parceiros, de informar, né? Mas também não deixa de ser uma forma de se posicionar. A gente tradicionalmente tem aquela ideia de que essa empresa está só buscando marketing, né? Dizendo que é sustentável só para buscar marketing. Tem muita empresa que ainda faz isso, né? Mas tem muita empresa que não, que está comunicando o que ela realmente faz. E não tem nada de errado nisso. Eu super defendo que se você faz, você tem todo o direito de contar que você faz. Eu trouxe só aqui algumas oportunidades, assim, rápidas, de ideias, de coisas que estão acontecendo no mundo relacionadas aí, de formas que você tem, quando você já está agindo a isso de forma mais ética, de forma mais sustentável. Existe uma série de oportunidades de selos, certificações que ajudam a você chancelar essa sua ideia, se posicionar como uma empresa, como um destino mais consciente, né? Prêmios relacionados à sustentabilidade. Alguns compromissos que você pode assinar, né? Não precisa de grandes... Você entra online, assina, mas claro, vem da consciência de que você vai fazer alguma coisa por isso. E associações. E aí dentro, eu vou falar daqui a pouquinho, eu ia falar aqui do Coletivo Muda, eu vou trazer daqui a pouquinho, só passar aqui o...
Só trazer rapidinho também algumas tendências aí relacionadas às viagens mais sustentáveis que a gente tem acompanhado hoje. Algumas coisas eu já falei aqui, mas a gente pode pensar primeiro sempre nas trocas e conexões humanas. A gente lembrar que turismo é sobre pessoas, né? Então a gente fazer as coisas com mais amor mesmo. Muita gente, eu acho que a maioria das pessoas que trabalham com turismo trabalham com muita paixão, então é sobre isso mesmo, isso já está aí no nosso DNA. As cidades, a gente se preocupar com os destinos antes de serem destinos, serem cidades e lugares e lares, né? Turismo de natureza positiva, a gente pensando aí na questão de regeneração, né? De além de sustentar o que a gente tem hoje. Muitas empresas, muitos destinos já trabalhando com compensação de emissões. A gente lembrar que não é suficiente, não é para a gente destruir e depois compensar, né? Essa não é a solução, mas é um dos passos que a gente pode fazer, mas a gente tem que estar sempre pensando em reduzir as nossas emissões. Turismo de base comunitárias, que mais do que nunca está sendo cada vez mais valorizado aí, a gente entender que ele está muito dentro dessa construção do turismo responsável. A gente pensar também que na alimentação, que tem tudo a ver aí com o nosso setor, e como a gente faz uma alimentação mais consciente, mais carbono zero, né? Com menos desperdício, tanta gente aí passando fome, a gente está desperdiçando alimento. Questão da preservação dos oceanos, enfim, um mundo aí de oportunidades e de assuntos que a gente precisa abordar e abraçar. E aí, voltando ali nas oportunidades de associações e parcerias, eu queria trazer aqui o caso do Coletivo Muda. Eu tenho um grupo aqui super incrível que eu vou chamar aqui no palco para vocês conhecerem, porque acho que a gente reúne aqui cases muito bacanas de empresas, consultorias, hotéis, enfim, pessoas muito engajadas com o turismo responsável no Brasil. E estamos super abertos. Pode passar o próximo. Hoje nós somos 28 membros. É um coletivo que está trabalhando aí para defender essa causa e trazer cada vez mais gente. Então, gente, estamos super abertos, vocês são super bem-vindos. Se quiserem se inteirar, saber um pouco mais, eu vou chamar aqui no palco essas pessoas incríveis do Coletivo Muda que estão aqui. Luciana Cobra, da Pousada Wacari, que eu acho que eles vão poder contar um pouquinho mais do que tem sido feito de lindo por aí. Mariana Madureira, da Raízes Desenvolvimento Sustentável. Bruno, da Poranduba. Ruth, da Mova. Mariane, da Vivejar, do Instituto Vivejar, de vários braços. Tatiana Paixão, da Casa de Paixão Caraíva. E vou passar o microfone para eles, gente, porque acho que eles são os grandes exemplos aqui que a gente tem no Brasil. É claro que a gente tem muitos outros, pesquisem. Dani da Gondwana, por favor, ela ficou separada ali. No... Desculpa. Se tiver mais alguém, se fale agora, o cálice para sempre. Bom, então vou passar rapidinho, só para a gente não estender muito, para eles contarem também um pouquinho do que eles fazem. Acho que são cases super interessantes para vocês procurarem, se informarem mais, saberem o que está acontecendo aí no Brasil de turismo sustentável e responsável, muito bacana. Lu, obrigada. Ana, obrigada pela generosidade aqui do espaço. E é lindo esse coletivo, essa força. Meu nome é Luciana Cobra, eu trabalho na Wacari Lodge, que é uma iniciativa de turismo de base comunitária, de ecoturismo de base comunitária, lá na reserva Mamirauá, que fica lá no interior do Amazonas, no Médio Solimões. É uma das iniciativas pioneiras de turismo de base comunitária, tem cerca de 25 anos
E eu sempre falo que a questão do turismo de base comunitária, o ecoturismo, o turismo responsável não é só iniciativa, é também militância. E por isso é muito importante estar aqui junto com esse coletivo, porque é muita luta para poder fazer. Você não tem uma política específica para esse tipo de iniciativa. Então, além de todo o trabalho da gestão mesmo, do empreendimento, você ainda tem todo um trabalho de militância, de política, de tentativa de mudança de cenários, de adaptação. Então, assim, é muito desafiador, mas ainda é muito lindo também. Eu convido todo mundo para poder estar lá. No site do Muda, vocês têm o contato de todo mundo, que eu sei que não deve gravar muito, né? Obrigada, gente. Bom, queria também, né, agradecer a Ana pelo espaço aqui. Eu sou Mariana Madureira, sou da Raízes de Desenvolvimento Sustentável. A Raízes é um negócio social, a gente trabalha com estruturação de destinos, a gente trabalha muito na originação, incubação e aceleração de negócios para torná-los mais sustentáveis e apoiar principalmente negócios familiares, negócios de mulheres, negócios de comunidades tradicionais. Então, o nosso trabalho é mais por esse lado da estruturação. Mas como negócio social, né, me reconheço muito nessa fala dela da militância, a gente vem desde sempre fazendo projetos com clientes, com parceiros e também a gente executa projetos próprios. Então, apareceu uma foto linda ali do Jequitinhonha, a gente trabalhou anos desenvolvendo ali por conta própria um projeto que a Mari provavelmente vai falar dele, que ela opera ele hoje. É um turismo de base comunitária no Vale do Jequitinhonha. E a gente trabalha hoje, por exemplo, com outro projeto próprio, que é um projeto de empoderamento de mulheres, junto com a Corui, que é uma parceira, e um dos braços desse projeto é a doação de coletores menstruais. E a gente usa o volunturismo como uma das estratégias de levar oficinas de empoderamento feminino para a Amazônia, para várias comunidades, para lugares mais remotos. Então a gente vê, né, eu gosto muito desse coletivo porque a gente se inspira muito, né? Para gerar impacto hoje é preciso resiliência e criatividade, né? Então, muito bom estar aqui. Sigam a gente lá, Raízes DS, e a gente fica disponível aí para continuar a conversa. Boa tarde, gente. Eu sou o Bruno, sou o idealizador, criador da Poranduba Amazônia, que é uma agência de turismo de base comunitária. Eu acho que, assim, para mim foi um pouco mais fácil de não ser... de ser um pouco mais sustentável, porque a minha história, eu fui morar na comunidade ribeirinha, fiquei 5 anos morando lá e foi da onde que surgiu aí a parceria para fazer um turismo de base comunitária com a comunidade que eu morava, então acho que tem essa proximidade, né? Então a Poranduba começou comercializando apenas os roteiros para aquele destino, né? Para a comunidade do Tumbira e Santa Helena do Inglês, ali no Baixo Rio Negro, próximo a Manaus. E aos pouquinhos fomos também ampliando aí as opções, né, de viagem com parceiros locais, né? Então acho que tem essa questão de você também fazer uma certa curadoria, escolher muito bem seus fornecedores para estar alinhado aí com o seu propósito, né? E a gente eu fui fazer o curso de turismo de base comunitária lá na Pousada Uacari, foi assim que eu também conheci o pessoal do Muda, né? E acho que essa possibilidade, né, de ter um coletivo que é focado nisso, que tem esse propósito comum, é muito enriquecedor, porque você, enfim, partilha experiências, troca ideias, tira dúvidas, se inspira, conversa, né? Acho que é uma construção aí longa, né, para ser feito, e sozinho é muito difícil, né? Eu sentia muito isso, muito isolado assim no meu cantinho lá, tentando buscar parceiros, interlocutores que tivessem uma proposta semelhante, e acho que foi muito gratificante encontrar o Muda com várias pessoas alinhadas, e estamos juntos aí para, enfim, fazer, né, um turismo diferente, um turismo responsável. Então também fica o convite para vocês conhecerem e somarem aí junto com a gente. Oi, gente, eu sou a Ruth Coutrin, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu sou diretora da Mova Experiências, que é uma agência que está há 2 anos só no mercado, vai fazer 2 anos ainda. Então, até agradeço muito a oportunidade de estar aqui para poder falar. Existe turismo de base comunitária no Maranhão, gente. Eu estou trabalhando isso lá.
É um desafio imenso, é muito bom estar no coletivo que te fortalece, né? Essa resiliência é muito importante porque é muito desafiador, mas é muito possível, é muito necessário. A Mova também começa, eu vou falar só um pouquinho aqui para pegar o gancho de todas as possibilidades. A Mova começa por uma paixão pela floresta de manguezal no Maranhão. A gente tem a maior floresta contínua de manguezal do mundo, está no Brasil, está longe? Obrigada. Grande parte dela está no Maranhão, isso não é visibilizado, o próprio Maranhão não tem consciência disso e eu acreditava que o turismo precisava trabalhar isso. Então eu queria começar por compensação de carbono para reflorestar mangue. Hoje eu trabalho com as comunidades tradicionais, eu entendi que eu precisava focar nelas. Até porque eu sou uma agência, eu preciso vender para sustentar minha ideia, minha tese de turismo. Então, conscientidamente, colaborativamente, comunidades tradicionais lá do Maranhão, a gente tem trabalhado essas experiências, esses produtos, experimentando o mercado, vendo se a gente consegue sustentar essa ideia de fazer uma experiência diferente, de conhecer um Maranhão diferente, um Lençóis maranhenses diferentes, mais autêntico. E nesses 2 anos, tentando se fortalecer nesse trabalho, o turismo de base comunitária, que eu acredito que o Brasil é uma potência nisso, né? Podemos ser a referência do turismo sustentável no mundo. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui e falar, gente, existe turismo de base comunitária no Maranhão, ele está sendo trabalhado com muita responsabilidade, não à toa eu estou aqui neste coletivo super potente, então, por favor, sigam a Mova Experiências, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada. Bom, boa tarde. Meu nome é Mariane Costa. Eu sou uma das cofundadoras do Muda e dizer para vocês que isso aqui é a realização de um sonho, né? Quando a gente co-criou esse coletivo, a nossa ideia era exatamente poder ocupar esses espaços, né, onde a gente pudesse estar aqui em grandes eventos do turismo convencional, podendo mostrar que sim, que é possível, e acho que, né, diante de todos os impactos negativos que a gente está sofrendo no mundo, inclusive com essa onda de calor, a Amazônia está queimando, o Pantanal e etc., eu acho que é chover no molhado ficar dizendo o porquê que a gente precisa mudar. Né? Então o Muda nasceu com esse propósito de dizer que, né, o mundo, a forma como a gente faz negócios, a forma como a gente se relaciona precisa mudar e no turismo não é diferente. A gente lida com pessoas, a gente lida com destinos, né? A Ana falou sobre o que é turismo responsável, tornar lugares melhores para se viver, né? A gente está preocupado com essas pessoas, com essas comunidades, em que o turismo ele realmente possa ser uma alternativa, né, de preservação da natureza, das comunidades, das tradições, da cultura, né, e não de devastação. Então, eu acho que, né, nós aqui, representando todo esse conjunto de associados, a gente está aqui para mostrar que é possível unir, né, a sustentabilidade, a tomada de responsabilidade com o turismo, com a atividade. É possível ganhar dinheiro, é possível pagar as contas, é possível gerar empregos, inclusão, ser diverso. Olha aqui a nossa diversidade, a gente tem muita preocupação com isso, né? Então, bom, eu criei a Vivejar. A Vivejar é uma agência que fez 7 anos esse ano, a partir de uma experiência Raízes, com um roteiro de turismo de base comunitária no Vale do Jequitinhonha. Esse roteiro está fazendo 12 anos agora, né? E a gente está aí colhendo frutos dele, do quanto ele transformou de forma positiva a vida das ceramistas por lá. E a ideia da Vivejar foi exatamente poder replicar esse modelo para outros destinos, outros espaços. Isso não foi suficiente, né? E a necessidade de poder compartilhar isso a partir do reconhecimento, dos prêmios que a gente recebeu, motivou a criação do Instituto Vivejar, que durante a pandemia lançou um curso de turismo responsável, capacitou mais de 1.000 profissionais em todos os estados do Brasil e segue promovendo um advocacy pelo turismo responsável como uma estratégia e também hoje atuando em projetos de desenvolvimento, principalmente de turismo de base comunitária nos estados. Então é isso que eu faço. Vocês podem conhecer meu trabalho aí no @vivejarexperiências, @Instituto Vivejar e @Coletivo Muda Tour também. E aqueles que se sentirem representados e acolhidos, porque lá atrás, quando a gente criou o coletivo, a gente se sentia loucos, né, e sozinhos. Quem sentir esse chamado e essa provocação, se junte com a gente também. O coletivo está super aberto e quer mais é que mais e mais pessoas se integrem a gente. Obrigada.
Desculpa, falei demais. Como é que a gente fala depois da Mari, né? Difícil. Meu nome é Tatiana, eu sou Tatiana Paixão. Paixão com muito orgulho de sobrenome. Eu tenho a Casa de Paixão em Caraíva. Lá em Caraíva, eu trabalho com os indígenas pataxós maravilhosos. Lá na região do sul da Bahia. E é um trabalho de muita resistência, né? Porque, assim, um local onde se diz, né? O slogan da minha Secretaria de Turismo é "O Brasil nasceu aqui", né? Então, onde os portugueses, os europeus chegaram ao Brasil, em um local que está esquecido, né? Principalmente nesse viés de turismo responsável e de muita consciência, né? Um turismo sustentável, onde ali é difícil da gente trazer isso como um potencial e um destaque ao meu destino. Então, eu me sinto ali como uma resistência num local que o turismo está chegando enlouquecidamente, que é Caraíva, um local que há anos atrás ninguém sabia o que era a chamada Caraíva, e hoje há 5 anos, desde mais ou menos 5 anos, não se escuta falar outra coisa. Trabalho dentro das aldeias indígenas com os pataxós, dentro da aldeia mãe, aldeia Barra Velha, que se chama, e estou disponível ali para poder fazer, para a gente se comunicar, para a gente se falar, o que vocês precisarem. O tempo já está curto, não vou me alongar. O arroba da minha pousada é Casa de Paixão Caraíva, tá? E lá eu consigo trazer informações para vocês sobre o turismo que a gente faz com os pataxós, que é o que eu venho trazer aqui nas feiras. Estou sempre em todas as feiras aí, pode me procurar no estande de Porto Seguro, tá? Estou ali fazendo esse trabalho de resistência e levando essa bandeira dos pataxós aqui e junto com o Muda, né, dos indígenas. Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela Meres, eu sou da Gondwana Brasil. Nós somos uma operadora de receptivo de estrangeiros, então a gente recebe estrangeiros aqui nesse país maravilhoso que é o Brasil. Nós somos uma empresa majoritariamente de mulheres, né? Nós somos 2 sócias mulheres e a maior parte da nossa equipe são de mulheres. Nós somos todas apaixonadas e todos apaixonados pelo Brasil, então a gente já passou por todo um processo, né? São 22 anos de trabalho vendendo e oferecendo as melhores experiências que o Brasil tem para oferecer. A gente já passou desse lugar de ter que ser viável e agora a gente precisa ser responsável, precisa também, de alguma forma, dar de volta, né? Então, a gente está nesse momento da empresa e é muito satisfatório poder compartilhar essas experiências com pessoas que também estão inspirando a gente nesse lado de fazer, de assumir responsabilidade. Então, o que a gente faz, assim, é uma forma de abordar, de fato, que não é chegar nos lugares de dizer como é que tem que fazer, o que tem que fazer, e, na verdade, dar as mãos para essas pessoas e para essas comunidades e para esses destinos e trabalhar junto, porque a gente acredita muito no potencial transformador que as viagens têm, isso é fato, e a gente também sabe que a gente é ponte, né? A gente liga mundos diferentes com o Brasil. O Brasil, ele é muito gigante na questão de cultura, de pessoas, de natureza, de biodiversidade, não tenho o que dizer. Qualquer pessoa que chega nesse país abre o sorriso, se abre para encontrar com esse outro mundo, e a gente tem um grande potencial de fazer muitas coisas acontecerem a partir disso, mas a gente precisa ser responsável com relação a isso também. Então, ser ponte, nesse caso da Gondwana Brasil, é entender quanto que a gente pode educar, ou sensibilizar essa demanda que vem de outros lugares, né? E também, ao mesmo tempo, influenciar que os nossos fornecedores, que a nossa cadeia de fornecedores aqui no Brasil também possa dar um passinho junto com a gente para a gente seguir juntos, né? Então, tem sido muito bom estar com vocês, porque é muita inspiração junto, gente. Então, muito obrigada pela oportunidade também. Bom, gente, encerrando aqui, primeiro, antes de mais nada, agradecer esse time lindo, esse coletivo maravilhoso, que eu sou apaixonada. Espero que muitos de vocês, a Mariane já fez o convite ali, se sintam inspirados e também se juntem a nós. Se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, pode falar com qualquer um aqui. E estamos à disposição para continuar falando aí desse tema, trocando mais ideias sobre turismo sustentável. Já que todo mundo deu o seu arroba, vou dar o meu arroba também, que é Viajar Verde. Espero vocês lá, para a gente continuar debatendo mais sobre esse assunto. Obrigadíssima, boa tarde, boa feira para todo mundo.